Na aula de hoje, iremos corrigir algumas questões relacionadas ao assunto Lei de Kepler que vimos em aulas anteriores. Vejamos a primeira questão. Em relação às leis de Kepler, assinale a proposição abaixo em verdadeiras e falsas. Letra A. Os planetas giram em torno do Sol em um orbital circular? Não. A letra A, ela é falsa, porque vimos, de acordo com a primeira lei, que os planetas giram em torno do Sol em um formato elíptico, onde o Sol ele ocupa um dos focos dessa elíptica. A letra B. Um planeta, em sua órbita ao redor do Sol, move-se de tal forma que o vetor posição, com a origem no centro do Sol e extremidade no centro do planeta, varre áreas iguais em intervalo de tempos iguais? A letra B, ela está correta. Ela está relacionada de acordo com a segunda lei de Kepler. Letra C. Os planetas de maior massa levam mais tempo para dar uma volta em torno do Sol devido à sua inércia? Não. A letra C, ela é falsa, porque a massa dos planetas não interfere, e sim a distância deles em relação ao Sol. Por exemplo, Júpiter é o quinto planeta mais próximo do Sol e ele possui uma massa maior. A massa dele em relação aos outros, ela é maior. Então a letra C, ela é falsa. Letra D. O Sol está situado em um dos focos da órbita elíptica de um dado planeta? Verdadeiro. Letra E. O valor de velocidade de revolução da Terra em torno do Sol, quando a sua trajetória está mais próxima do Sol, é maior do que quando está mais afastada? Verdadeira. Vimos que a velocidade dos planetas, ela aumenta quando está mais próxima do Sol, que a gente chama de periélio. E quando está mais afastada, a gente chama de afélio. Então a alternativa é verdadeira. Vejamos a segunda questão. A segunda questão, as afirmativas seguintes refere-se à terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos. Item 1. A lei dos períodos mostra que quanto mais próxima do Sol estiver um planeta, maior será o seu tempo de revolução ao redor da estrela? Não, ela está incorreta. A lei dos períodos mostra que quanto mais próxima do Sol estiver um planeta, menor será o seu tempo de revolução. Menor será o tempo em que ele dará uma volta completa ao redor do Sol. Então, o primeiro item, ela é falsa. Vejamos o segundo item. A lei dos períodos diz que a razão entre o cubo do período de revolução dos planetas e o quadrado do raio médio ao cubo das órbitas é constante? Não, ela está inversa. Então, o item 2 também é falso. O terceiro item. A lei dos períodos diz que a razão entre o quadrado do período de revolução dos planetas e o raio médio ao cubo dos planetas é constante? Sim. O terceiro item também é correto. Diz respeito à terceira lei de Kepler. Então, a alternativa que deve ser marcada é a alternativa D, onde somente o terceiro item é correto. Vamos analisar a nossa terceira e última questão da aula de hoje. Um determinado planeta A, que orbita em torno do Sol, tem período orbital de 1 ano. Já o planeta B tem um raio orbital 3 vezes maior. Qual será o tempo necessário para que esse planeta complete uma volta em torno do Sol? Vejamos a resolução. Aqui nós temos os dados da questão, onde a questão me diz que o tempo em que o planeta
A dá uma volta completa em torno do Sol é de 1 ano. Ele também me fornece um dado importante, onde ele diz que o raio orbital do planeta B é 3 vezes maior que o raio orbital do planeta A. E eu quero saber qual é o tempo em que o planeta B dá uma volta completa em torno do Sol. De acordo com a lei que rege a lei dos períodos, que é a terceira lei de Kepler, nós temos a razão entre o período de translação de um planeta ao quadrado sobre o raio ao cubo, tá? Então, nós temos que o planeta A ao quadrado sobre seu raio ao cubo é igual ao período de translação do planeta B ao quadrado sobre o seu raio ao cubo. Então, aqui nós temos na questão que ele te dá o tempo em que o planeta A dá uma volta completa em torno do Sol, que é de 1 ano. O raio ele não me forneceu, que é o raio ao quadrado do planeta A. Nós temos aqui também que ele quer na questão o tempo de translação do planeta B, ok? E ele dá na questão o raio do planeta B. Nós sabemos que o raio orbital do planeta B é 3 vezes maior que o raio orbital do planeta A. Por isso que nós temos que colocar aqui entre parênteses, viu? Porque o raio do B ao cubo é 3 vezes o raio de A. Fazendo a resolução aqui, nós temos que 1 vezes 3 vezes o raio ao cubo é igual ao tempo de translação do planeta B ao quadrado vezes o raio do planeta A ao cubo. Preste atenção que ao cubo ele está tanto no 3 quanto no raio do planeta A, tudo bem? Então, 3 ao cubo, 27, vezes o raio do planeta A ao cubo, igual ao tempo de translação do planeta B ao quadrado, vezes o raio ao cubo do planeta A. Vejamos aqui a resolução. Fazendo toda a matemática, nós temos que o tempo de translação do planeta B, ele é 27, tá? Aqui, preste atenção que ele está ao quadrado, então, quando ele vai para o próximo membro, ele vai em forma de raiz quadrada. Então, o tempo de translação do planeta B é de aproximadamente 5,2 anos.